Olá, começa agora mais uma resenha literária e eu vou falar deste livro aqui, Inquérito do Fim do Mundo, O Apagar das Luzes do Direito Brasileiro, que vocês encontram na minha livraria digital, livrariadolacombe.com.br. É um livro escrito por vários autores, entre eles alguns amigos meus, pessoas que eu admiro muito, como a juíza Ludmila Lins Grilo, o procurador Marcelo Rocha Monteiro, o jornalista Paulo Briguet e o escritor e analista político Flávio Morgenstern. Inquérito do Fim do Mundo trata do inquérito 4781, que descaradamente o STF e a velha imprensa chamam de inquérito das fake news, para dar uma cara de coisa boa. Um dos capítulos fala do histórico de como surgiu o ativismo judicial, a partir do Manifesto Comunista, da Escola de Frankfurt, de Antônio Gramsci, da teoria crítica do direito, até o neoconstitucionalismo, o constitucionalismo moderno ou pós-moderno. Sobre a teoria crítica do direito, ela defendia que o jurista deveria assumir papel ativo, atuação concreta e militância, ativismo, para transformar a realidade. Aí a gente acaba na judicialização de tudo, de questões sociais e políticas da sociedade. Nós temos no STF hoje muitos ministros chamados garantistas. E o que é o garantismo? O livro explica. O garantismo propaga a ideia de que as leis penais e processuais penais são injustas porque provêm de um Estado burguês, opressor. Os garantistas se consideram herdeiros da filosofia iluminista, mas sua dialética guarda a essência do marxismo cultural, a revolução cultural. Eles veem o direito como uma forma de libertação, com a qual partem para interpretar e desconstruir as leis e os princípios, agindo pelo seu ideal revolucionário. E onde entra nessa o inquérito do fim do mundo? Claro que o livro também explica isso. Esse inquérito veio como coroamento de um projeto em andamento. Suprimir as liberdades individuais, em especial a de expressão, e impor a supremacia do poder judiciário sobre o executivo e o legislativo, com a ruptura constitucional do sistema tripartite, são os expedientes necessários para a posterior supressão do regime democrático. O Paulo Briguet, no início do livro, compara o que temos hoje no nosso Supremo ao que havia na época mais sangrenta da União Soviética. Ele cita o procurador-geral russo Andrei Vyshinsky, que perseguiu todo mundo que consideravam que era ou poderia ser contra o regime comunista. Ele tinha os papéis de acusador, juiz, investigador e vítima. Ele tinha sua polícia particular, que fazia operações na calada da noite. Ele perseguia, ameaçava, censurava, caluniava e prendia quem quisesse. Lembra alguém aqui no Brasil? O livro discorre sobre tudo o que precedeu a abertura desse inquérito 4781 em 14 de março de 2019. Por exemplo, mais um movimento do STF contra a Lava Jato, querendo passar para a Justiça Eleitoral o julgamento de crimes comuns conexos aos eleitorais. Isso gerou muitas críticas dos brasileiros a ministros do Supremo. Então, o Dias Toffoli instaurou o inquérito com a desculpinha de apurar crimes relacionados a notícias fraudulentas. E o livro explica todos os absurdos dessa decisão, são muitos. O inquérito foi aberto de ofício, sem a provocação do Ministério Público. A justificativa é que iriam apurar crimes cometidos nas dependências do Supremo, mas se tratava de críticas, de supostas ameaças, calúnias, difamações, injúrias praticadas na mídia digital, na internet. Mesmo em relação a isso, o procurador Marcelo Rocha Monteiro diz que o regimento interno do STF não se sobrepõe à Constituição. E a lei máxima prevê a separação da função persecutória da função jurisdicional. E, contra o regimento interno do STF, o Dias Toffoli entregou o inquérito ao Alexandre de Moraes. Não houve, como diz a lei, sorteio ou prevenção mediante sistema informatizado. Não havia qualquer fato, ato, crime ou circunstância, ou mesmo investigados definidos.
e as pessoas que foram envolvidas no inquérito não têm foro privilegiado. O inquérito viola o sistema acusatório. Um magistrado não pode desempenhar ao mesmo tempo as funções de juiz, investigador, acusador e vítima. Viola também o direito de defesa. Os advogados não conseguem acesso aos autos. As medidas cautelares de busca e apreensão também não tiveram a manifestação do MP. Por tudo isso, a então Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, determinou 2 vezes o arquivamento do inquérito, mas o Alexandre de Moraes mandou que ele seguisse. A juíza Ludmila Lins Grilo escreveu o seguinte: o inquérito 4781 não é apenas ilegal e inconstitucional. Mais do que isso, é um ato inexistente juridicamente, pois que significa muito mais do que a violação formal a algum artigo da Constituição. Ele simplesmente não tem qualquer previsão na Constituição. É definitivamente um instrumento de intimidação, de perseguição, de censura a jornalistas e cidadãos em geral. É assassinato de reputação de críticos, mesmo que nenhuma ofensa criminalmente relevante tenha ocorrido da parte de muitos dos investigados. E esse inquérito se estendeu para a Justiça Eleitoral, Tribunal de Contas da União e para o Congresso Nacional, porque houve a CPMI das fake news. Aliás, essa comissão parlamentar foi mais uma palhaçada, com depoimentos até da Joyce Hasselmann e do Alexandre Frota, que chegou a citar um perfil falso do professor Olavo de Carvalho. Não sei se vocês lembram disso. E ainda surgiu, em abril de 2020, um ano praticamente depois da abertura do 4781, um novo inquérito, o dos atos antidemocráticos, o 4828. E os 2 inquéritos foram chancelados pelo plenário do Supremo por 10 votos a 1. 10 votos a 1. Só o Marco Aurélio Melo votou contra. Esse inquérito dos atos antidemocráticos, que era também um absurdo completo, acabou arquivado em julho de 2021, mas virou, na mesma hora, inquérito das milícias digitais. O professor Rogério Greco escreveu o seguinte: o Supremo Tribunal Federal foi se transformando numa corte essencialmente política. Seu objetivo principal é calar a maioria conservadora do país, impondo-lhe o medo. As decisões do STF têm sido contrárias às expectativas populares. Há muitas pesquisas que mostram isso. E o Supremo tem invadido a competência dos outros poderes. O inquérito do fim do mundo é um instrumento para impor o medo, para caçar e punir os críticos de ministros do Supremo. Não importa, qualquer um que seja considerado um inimigo da corte, de um certo espectro político. A juíza Ludmila Lins Grilo, que assina um dos capítulos do livro Inquérito do Fim do Mundo, está aqui de novo, publicado em 2020, ela escreveu o seguinte: não sei se após a publicação deste texto vou permanecer com minha ficha criminal imaculada, ou se, uma vez que exerço funções de juíza de direito em solo pátrio, vou continuar recebendo dos poderosos a bondosa e gentil anuência para me manter nas atividades judicantes. A Ludmila, vocês devem saber, foi perseguida, aposentada compulsoriamente, ameaçada e hoje é uma exilada nos Estados Unidos. Eu vou ler alguns trechos sobre o que pensam do inquérito do fim do mundo os autores deste livro aqui. Inquérito do Fim do Mundo. Vamos lá. É o processo mais aberrante de toda a história do STF. Momento mais fúnebre da história do direito brasileiro. O inquérito ignora todas as regras jurídicas para impor diretamente a vontade de seus autores. O inquérito, que por definição deveria ser um procedimento meramente investigatório, assume a forma que for necessária para reprimir o, entre aspas, infrator/investigado. É a prova do fim de um Estado civilizado, em que o direito provê segurança jurídica e se funda em algum ideal de justiça e não no mero arbítrio dos que se encontram no topo do estamento burocrático. É uma aberração jurídico-persecutória de fazer corar
os ditadores mais autoritários da história mundial. Bom, dito tudo isso, quais seriam as possíveis soluções? Há críticas à Constituição, muito longa, muito confusa e, como está no livro, cheia de princípios etéreos, principiológica, o que abre margem para a militância dos ministros do Supremo. Um dos autores propõe mudança nos critérios para a escolha dos ministros, mandato fixo, e não o limite de idade, hoje em 75 anos. Há também, claro, uma menção à possibilidade de impeachment de ministros do Supremo, o que depende do presidente do Senado, do plenário do Senado. Falam da importância das iniciativas individuais, da busca pelo aperfeiçoamento pessoal, baseado na ética, nos valores morais, que isso precisa ganhar corpo, unir as pessoas nesse movimento de coragem para mudar a história. Eu vou citar um último trecho escrito pela Ludmilla. Negar existência ao inquérito do fim do mundo, repudiando-o com todo o vigor, simboliza o resgate do direito e das suas tradições. E essa luta é dever de todo aquele que ainda pretenda viver em liberdade, garantindo-a para si, para os seus, para o próximo e para as próximas gerações. E duas frases do Paulo Breguet. A justiça é um anseio que habita o coração do homem. Obrigar o homem a viver sem justiça é como tentar fazê-lo viver sem coração. Essa foi a resenha literária sobre o livro Inquérito do Fim do Mundo, O Apagar das Luzes do Direito Brasileiro, de 2020, que abre uma trilogia que ainda tem Sereis como Deuses, o STF e a Subversão da Justiça, que é de 2021, e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil, esse aqui é de 2022. Eu já fiz uma resenha sobre o Sereis como Deuses, está disponível aqui no meu canal no YouTube. E estes 3 livros, os 3, estão lá disponíveis na minha livraria digital, livrariadolacombe.com.br. Muito obrigado pela atenção, até a próxima resenha literária.